Vamos rapidamente anunciados, Tenente Tiago do Corpo de Bombeiros, agora aqui nos estúdios, nosso convidado para falarmos um pouco sobre queimadas. Bom dia, seja bem-vindo, Tenente Tiago. Bom dia a todos. Sempre muito bom estar aqui junto com os senhores, extremamente bem recebido. Satisfação é nossa para falarmos de um tema tão importante como esse. Não estamos em período proibitivo no campo, mas a gente acabou de receber aqui um recado de uma senhora de alguém queimando lixo na cidade. Pode isso? A Milena até brincou, pode, produção? Não pode. O período proibitivo esse ano ele foi aumentado, por assim dizer, de 1º de julho até dia 30 de novembro, considerando as alterações climáticas que a gente tem para esse ano, ou seja, um período de seca, um período de estiagem um pouco maior, então o período proibitivo um pouco maior. O que é o período proibitivo? Existe uma liberação de queimada que é a queima prescrita, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Durante esse período proibitivo, nem essas queimas autorizadas são permitidas. Então, o produtor rural, se ele tem uma queima prescrita autorizada pela SEMA, ele tem que realizar ela fora do período. Porque qualquer tipo de queima, independente de se é autorizada ou não, é perigosa durante o período de estiagem. Já no meio urbano, na cidade propriamente dito, é proibido o ano inteiro. Isso nunca foi permitido. Qualquer queima de produtos residuais, folha, qualquer situação, nada é justificável. É crime. A gente tem, graças a Deus, um apoio imenso da prefeitura e bem estruturado aqui no município, por exemplo, com o órgão NIF, que o NIF ele faz a fiscalização e a responsabilização desses moradores que desobedecem e causam o incêndio urbano. Todo mundo sabe que a pior coisa que tem é respirar aquela fumaça, ainda mais no período de seca, já aqui que é difícil, que é o período nosso de estiagem. Aí o cidadão não colabora. Fora os riscos que tem do fogo ir para a residência, incêndio, de piorar, de causar acidente, entre outras coisas. Existe um hábito, né, arraigado em algumas pessoas de que isso funciona ou precisaria queimar, mas nada justifica, porque realmente a coleta seletiva sendo feita, a gente contribui de muitas formas, não é, para o meio ambiente. O que essa senhora deve fazer? Denunciar, né? Essa vizinha que está com dificuldade. Denunciar. Geralmente, o que eu recomendo é criar provas da denúncia, não basta sua palavra contra dela. Filma, faz um vídeo e encaminha para os órgãos fiscalizadores. No caso aqui do município, o NIF funciona muito bem. Vou mandar aqui o telefone do NIF, vou encaminhar para essa senhora depois, mas já digo no ar aqui, é o 66999272611. Pode mandar as provas lá, eles abrem uma investigação e vão atrás verificar. Tem multa, inclusive, especificada para quem comete esse tipo de crime, né? Exatamente, não é uma multa barata e não pode ser barata, né? Porque o objetivo é coibir mesmo. Exatamente. Como diz o prefeito Ari, um grande prefeito, ele diz que não é a intenção do município multar ninguém. Não é. Mas de educar. E essa é uma forma de educação, infelizmente, tem que doer no bolso, às vezes, para a pessoa sentir a educação. Esse ano, inclusive, a gente está observando em relação a queimadas ainda, o mês de abril choveu mais do que a média nesse período, né? Ajuda um pouco nesse aspecto. Nossa, ajuda muito. A gente fica apreensivo, querendo ou não, esse período é onde o bombeiro... Nossas ocorrências elas já são muitas normalmente, né? Ordinariamente, a gente já tem uma média de 14, 16 ocorrências por dia. E no período proibitivo quase dobra. Então, a apreensão de ter períodos de chuva um pouco mais extenso para nós da corporação é extremamente importante. E aí favorece também o produtor do campo. Claro que ele tem que ter um período de estiagem ali para a questão de umidade dos grãos, mas favorece também a ter uma segurança. Boa, né? Exatamente, a ter uma segurança maior na hora da colheita, na hora de proteger sua palhada, porque quando o incêndio ataca a lavoura, meu Deus, o prejuízo é enorme para o solo, perde todos os nutrientes possíveis e inimagináveis. Esse ano, então, a gente deve sofrer um pouquinho com o calor pela frente aí, é isso a previsão? Nossa Senhora, muito calor. Infelizmente. E justamente por isso o período proibitivo ele foi aumentado. Vocês vão manter um gabinete, como normalmente acontece, para atenção em relação a isso? Sim, aqui inclusive vale ressaltar que a Prefeitura Municipal a gente tem um comitê municipal em relação a prevenções de incêndios florestais. Em outras prefeituras ao redor, que também é competência da nossa companhia, a gente tem um grande apoio também de alguns comitês, por exemplo, Feliz Natal, Novo Biratã, sempre apoiando as situações. Ipiranga do Norte, agora a gente formando brigadas lá.
esse trabalho em conjunto é extremamente importante, porque o Corpo de Bombeiros ele é um dos órgãos responsáveis pela situação de prevenção e coibir a resposta mesmo em relação ao incêndio florestal, só que sem o apoio da sociedade é impossível. O incêndio ele é muito injusto. É rápido, Ele é rápido. perigoso. Depois que ele começa, não tem nada, um pingo, uma gota de água, vento forte, o calor intenso. E se não tiver o apoio da sociedade, é quase impossível, numa extensão territorial, que é o estado de Mato Grosso, a gente conseguir atuar. Eu lembro ano passado, uma das situações, até o nosso repórter quase ficou preso no meio, no trecho, porque foi de um lado para o outro da pista. Aqui próximo, um acidente muito sério, num dia bem quente, seco, meio-dia. Acaba complicando a vida de todos, né? Tem que ter cuidado. Todo mundo tem que ter esse cuidado grande. Então, inclusive, por isso, eu falei, inclusive, em uma entrevista mais cedo, que o produtor rural local ele é extremamente inteligente em questões de prevenções ao incêndio florestal. Porque ninguém quer incêndio na sua lavoura. O nosso prejuízo é grande. O Estado ele investe muito dinheiro para coibir e atuar na resposta dos incêndios florestais. Só que o prejuízo do produtor é inimaginável. O incêndio na sua lavoura é algo extremamente prejudicial para ele. Então, só que vale ressaltar, mesmo eles tendo essa inteligência, vale a gente falar o óbvio, que é o quê? Se for preparar acero, num período antes da estiagem, sempre deixa o acero pronto, já quando começar a estiagem já está o acero pronto. Feitinho lá, eu já vi correr em cima do laço, né? Exatamente, eu já vi muitos incêndios florestais começar justamente porque o produtor está fazendo uma linha defensiva. Então ele está fazendo seu acero ali para proteger sua palhada e na hora o maquinário, o atrito, o calor intenso, uma faísca pega fogo. Começa um incêndio na vegetação. E para o usuário das vias rodovia aqui, a BR atravessa muitas fazendas, lavouras. Tem que ter cuidado também, né? Com certeza, absoluta certeza. Tudo que existe, que é passível de queimar, tem a chance de queimar. Então, todo cuidado é válido. Aproveitando a sua presença aqui, um pouco além deste assunto de queimadas, a gente falava aqui nos bastidores e as pessoas, o nosso Fala Cidadão hoje também discutindo o descuido de alguns condutores em relação à faixa de pedestre. Ontem a gente teve um atropelamento e infelizmente aconteceu acidente, ninguém quer também, né? E vocês lidam com isso todos os dias, você pode falar melhor do que eu. Mas o que pode ser dito para a nossa comunidade em relação ao trânsito, Tenente? Essa ocorrência de ontem é aquele tipo de ocorrência que eu falo que a gente atende com maior agilidade possível, extremamente rápidos, eficiente. Inclusive, meu elogio à guarnição que atendeu a criança ontem. Mas a gente fica com um sentimento de pesar. É ruim, né? Os enfermeiros chegaram no quartel com um sentimento triste, porque fratura de fêmur é extremamente grave, para ainda mais um adolescente. E o que a gente fala? O óbvio. Não é. O trânsito ele tem que ter visões em todos os cantos possíveis. Não é local de distração, não é local de ficar mexendo no celular. Eu vejo muito isso aqui em Sorriso. Né? Infelizmente. Eu citei, a gente libera as informações dos acidentes atendidos para a Secretaria Municipal de Trânsito, melhorar as sinalizações e assim tem sido feito. Praticamente toda a cidade parece uma árvore. Está boa a sinalização? Eu acredito que não, mas com certeza está boa, porque muitos pontos parecem uma árvore de Natal de tanta sinalização. Então, realmente é a questão de atenção. Atenção, não ter pressa. Agir com cuidado, com calma. Aqui a gente em Sorriso, graças a Deus, não tem muito trânsito. Então, qualquer ponto da cidade, você chega em estourando 10, 15 minutos. Não tem engarrafamentos. Não tem engarrafamentos. Então, sempre manter a atenção, não olhar o celular, não ficar mexendo no rádio, não ficar... Tentar deixar o filho quietinho para não ficar distraído. Não estou falando que foi isso que causou o acidente ontem. Vai ser investigado, obviamente. Não estou citando a culpa do motorista. Mas vale ressaltar o óbvio, que é a atenção no trânsito. E a velocidade dentro dos limites permitidos, que na cidade, pelo que eu me lembro, aqui em Sorriso, 40 é o máximo, na maioria dos pontos. Com certeza, manter a velocidade baixa e um olhar atento, com certeza quase todos os acidentes seriam evitados, entendeu? Só algo realmente muito imprevisível para acontecer e causar esse acidente. E nas rotatórias também, né? Na rotatória ali, poxa, olhar sempre para frente para ver se o veículo foi mesmo e quando ele for, aí sim ter atenção. E os motoqueiros fazendo um grande favor, os motociclistas
respeitar os espaços. Tem espaço que não cabe um motociclista e a gente vai nos acidentes que ele acha que devia caber, porque não é possível. Caber. Vamos abrir isso aqui. Não. A física diz que não dois cabem corpos dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então tem certa situação ali que a gente vê que atendemos no dia a dia que fica desacreditado. É um risco provocado, é um risco desnecessário assumido pela pessoa, não é? A própria legislação coloca desta forma, nós temos que ter a responsabilidade de assumir, sabemos que estamos assumindo um risco quando a gente pega o volante, né? Exatamente. Por isso que é exigida a documentação, que ainda algumas pessoas contestam a necessidade da CNH, por exemplo. A gente vê de tudo, né, comandante? Sim, infelizmente. Faixa de pedestre na frente ou próximo a uma creche ou escola. Reclamação recorrente aqui também de desrespeito. Não tenho o que dizer, cabe a multa. Para o condutor do veículo. Cabe a multa. Os órgãos municipais, eles colocaram câmeras em quase toda a cidade. Realmente multar nesses casos de desrespeito, porque se a pessoa não entende que ali tem uma situação de crianças e criança ela já não responde por si em relação ao ato, ela já não tem uma inteligência, uma experiência de um adulto. O cuidado ali ele tem que ser mais do que dobrado. Então, se a pessoa não consegue compreender isso e ter um cuidado nesse perímetro, não tem que fazer além de multar, porque, poxa vida, são crianças. Então, a criança por si só, ela é mais audaz, entendeu? Ela toma atitudes que às vezes são súbitas. Nós temos que cuidar das crianças, né? Exatamente. Infelizmente, acontecem às vezes atravessa a rua sem olhar e tudo. Claro, educação das crianças, com certeza. A gente sempre faz isso, as escolas fazem isso. Cansamos de ir dar palestras em escolas. Só que mesmo assim a gente sabe, criança é criança. Nós adultos somos os responsáveis. Temos que cuidar em primeira mão em relação a isso. Todas as denúncias podem ser encaminhadas para o NIF em todos esses casos que a gente está falando? Nesse caso já envolveria a Guarda Municipal. Guarda Municipal de Trânsito 153, Guarda Municipal sempre bem ativa aqui no município de Sorriso. Se flagrar também pode mandar retrato, vídeo. Com certeza, é passível de multa. Passível de multa. Você filmar alguém estacionando em lugar proibido, ou então alguém desrespeitando a faixa, nitidamente desrespeitando a faixa de pedestre, encaminhar essa filmagem para a Guarda Municipal, ela vai lavrar a multa. Que bom. Alguma coisa a ser dita em relação ao efetivo do Corpo de Bombeiros para esse período de seca que aproxima? Vocês estão tranquilos? Equipamento, está tudo bem? Graças a Deus, o estado de Mato Grosso ele é um dos estados que mais investe em incêndio florestal. Isso se deve muito ao apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, muito orçamento é destinado ao Corpo de Bombeiros para equipar as suas viaturas, seus militares. A gente tem caminhões novos aqui em Sorriso, quadriciclos, a aeronave fica à disposição no GAV-BM, na base aqui em Sorriso. E a gente tem de agradecer muito ao governo do estado por esse investimento. Quanto ao efetivo, isso já vai um agradecimento especial à Prefeitura Municipal que paga, através da Secretaria de Segurança, o jornada de delegados para os nossos militares. Isso consegue reforçar o efetivo porque é necessário. Como nossas ocorrências praticamente dobram, nada mais justo do que aumentar o nosso efetivo, pelo menos minimamente, durante esse período, para atender a população, porque ela não tem... Ela só quer ligar o 93 e que a viatura chegue até o local. E vocês têm região, é só Sorriso? Não, é região. O nosso comando regional, que ele engloba de Nova Mutum até Sinop, ele praticamente triplica as suas guarnições de resposta, ou seja, municípios que antes não tinham base fixa do Corpo de Bombeiros passa a ter uma base descentralizada. Ótimo, para ser mais rápido chegar nos locais. Já está lá, né? Por exemplo, o Feliz Natal não conta com unidade do Corpo de Bombeiros, mas durante esse período a gente tem uma guarnição que fica lá, dormindo lá, se hospedando lá, ao apoio da Prefeitura de Feliz Natal. Novo Biratã, mesma situação. Então, todas essas regiões aí que envolvem desde Nova Mutum até Sinop, os municípios que não possuem base do Corpo de Bombeiros, que possuem grande incidente de incêndio, a gente envia guarnições descentralizadas para o local. Muito bem. A partir de então, é o povo que precisa colaborar também, né, Tenente? E colaboram. Graças a Deus aqui, como eu disse, os produtores rurais, eles não medem esforços para nos apoiar.
Muito bom. Muito obrigada, tenente, pela sua vinda aqui. Fica à vontade, caso o senhor queira dizer algo mais sobre esses temas abordados aqui para a comunidade. Só muito cuidado durante esse período proibitivo, realmente respeitar todas as leis e regras impostas, elas não são à toa, elas são baseadas no estudo, ninguém quer tirar sua liberdade, a gente só quer realmente manter a economia, porque incêndio florestal é um caso econômico, não tem como dizer o contrário. A gente quer manter a saúde, porque também envolve a saúde. Então, por favor, durante o período proibitivo, respeite as leis, respeite as regras, não faça incêndio florestal, pelo amor de Deus, não faça, não faça. Muito bem, muito obrigada. O alerta, né? O convite do Tenente Tiago para que todos nós cuidemos, não é? Nesse período, um pouco mais do que estamos acostumados a cuidar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre excelentes profissionais aqui tomando conta da rádio.